Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. No episódio desta semana vamos conversar sobre as eleições intercalares americanas que podem dar a maioria do Congresso ao Partido Republicano, complicando dessa forma os 2 anos que restam do mandato de Joe Biden à frente da Casa Branca. Vamos também olhar para Israel, onde os resultados eleitorais apontam para um regresso ao poder de Benjamin Netanyahu. Para nos ajudar a compreender a importância destas eleições, ambas as eleições, estamos aqui na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Na passada sexta-feira, o antigo presidente Barack Obama discursou pela primeira vez na campanha eleitoral destas intercalares americanas e numa ação na Geórgia referiu-se desta forma a Herschel Walker, um candidato republicano ao Senado. Some of you may not remember, but Herschel Walker was a heck of a football player. I mean, some of you are too young to remember, but in college he was amazing, one of the best running backs of all time. But here's the question. Does that make him the best person to represent you in the U.S. Senate? Does that make him equipped to weigh in on the critical decisions about our economy and our foreign policy and our future? Let's do a thought experiment. Bom, Vasco, o Obama tem razão quando diz que os candidatos republicanos têm como principal preocupação receber a aprovação de Donald Trump? Alguns terão, outros não. Eu não vejo o problema de ser jogador de futebol, porque Ronald Reagan também era um grande jogador de futebol enquanto frequentava o colégio e depois era ator, ainda por cima um ator de segunda. Porém, no caso em concreto, em apreço, o Herschel Walker, que é candidato a senador na Geórgia, digamos que não é um candidato ideal, isso é Mas verdade. pode ganhar. Mas poderá e provavelmente irá ganhar. Não é ideal, quer dizer, o homem é um susto sobre todos os pontos por onde temos. Certo que o é um seu homem que tem opositor... mulheres a denunciarem-no porque os obrigou a fazer abortos. Que tem filhos que se deixaram fora do casamento, o que ele considera pecaminoso e tudo mais. Nada disso, é alegadamente, como é óbvio. É um homem que diz que os problemas da poluição, da atmosfera e das mudanças climáticas é muito complicado porque o ar anda de um lado para o outro e não são sei. coisas diferentes. Dizer, o problema verdadeiro é que ele pode ganhar. Esse é que é o problema. Como é que isto se explica, não é? Ele está empatado nas sondagens, mas são duas coisas diferentes. Uma é as acusações que o próprio nega, sobretudo a questão dos abortos, no plural. Outra coisa são as suas posições políticas. Mas diga-se passagem que o seu opositor também está acusado de violência doméstica, que é um pregador acusado de violência doméstica e uma série de coisas. Portanto, eu diria que neste caso nenhum dos dois partidos tem candidatos apresentáveis. Sim. Apresentáveis, é uma boa palavra, exatamente. Agora, dito isso, a Geórgia tem uma particularidade. Talvez recuar aqui um bocadinho e dizer que na terça-feira há eleições para os governadores, portanto, nos estados, há eleições para 1/3 do Senado, portanto, 2 em 2 anos 1/3 é eleito, e há eleições para a Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes, a totalidade é eleita. Os 435 lugares. Certo. E, portanto, são várias eleições, mas todas elas apontam no sentido que é o Partido Republicano nos últimos 2 meses, sensivelmente, a tendência é para o Partido Republicano ganhar apoio e, portanto, nas sondagens o que se antecipa, se a tendência continuar na próxima semana, que eu julgo que irá continuar, é uma vitória a todos os níveis do Partido Republicano. Ou talvez uma forma mais correta de dizer é uma derrota colossal de Biden e dos democratas. É algo habitual também, os presidentes em exercício... Calma aí que as sondagens não são tão claras nesse aspecto. No caso da Câmara de Representantes, é mais que claro que a maioria republicana é um dado adquirido. No caso do Senado, a situação fia mais fino porque há 3 disputas, pelo menos,
que são muito relevantes, incluindo precisamente este estado da Geórgia com candidatos pouco apresentáveis, mas a Nevada e a Pensilvânia podem levar talvez os democratas a conseguirem aguentar um empate no Senado. Não é seguro, não é só. New Hampshire também. Mas há essa possibilidade. Agora que a Câmara dos Representantes vai para os republicanos, mas espera, fora João, de questão. Mas isso tem a ver com outra coisa, que ser um terço a ser eleito. Portanto, os republicanos podem ter uns bons resultados, mesmo assim... Sim, até porque são mais democratas que vão, neste caso, são apenas 14 senadores democratas que têm os lugares em jogo e são 21 republicanos, o que neste caso, neste ano, nesta leva, prejudica os republicanos. É isso que explica que há uma possibilidade dos democratas poderem manter ainda que podem ganhar os republicanos, é os republicanos neste terço que está, neste terço ganharem lugares. Isso não significa necessariamente que vão ter controle sobre o Senado, os tais 51, mas nas campanhas que estão a decorrer, os republicanos estão muito bem posicionados, inclusivamente em estados onde há muitos anos não tem bons resultados. É o caso na corrida do Senado em New Hampshire. É possível que os republicanos ganhem o lugar de governador no Oregon, onde há 40 anos, não é? Um republicano não ganha. O Arizona, Nevada, quer dizer, há vários sítios. A Geórgia tem uma particularidade, é que se nenhum dos dois candidatos ao Senado ganhar a eleição com 51 mais 1, haverá uma segunda volta para determinar o vencedor e, portanto, nós podemos não saber quem é que controla o Senado durante ainda mais um mês, porque a eleição na Geórgia, nesse caso, seria realizada um mês depois. Mesmo assim, o que é que explica isto? Acho que são 3 coisas. Também, mas quer ser uma, Nova Iorque, quer dizer, Nova Iorque pode ter um governador republicano. Sim, seria uma surpresa grande. Mas é uma tradição, ou seja, é algo que costuma acontecer, que é o partido que ocupa a Casa Branca acabar por perder as intercalares. Sim, não. Há exceções, como é óbvio. Aconteceu em várias ocasiões, é verdade, mas não é uma coisa inevitável. Portanto, há aqui razões, a meu ver, que explicam este resultado, não é? O primeiro é a impopularidade do próprio presidente Biden. Biden é muito impopular hoje em dia. A segunda grande razão é que eu acho que os democratas, muito preocupados com a agenda woke e aquelas coisas que preocupam os democratas, ignoram aquilo que realmente preocupa os americanos, que é sobretudo o crime e a inflação. E, de facto, o Partido Democrata não tem dado respostas adequadas a estas duas grandes preocupações. No caso, por isso que eu referi há pouco, no Oregon, se o governador for um republicano, é justamente por causa daquilo que aconteceu há 2 anos com violência das manifestações do Black Lives Matter há 2 anos atrás. E será também uma campanha marcada por uma grande litigância. Uma grande litigância que já está a produzir resultados. A diferença que há nesta campanha é que a litigância, que é promovida essencialmente pelo Partido Republicano, é uma litigância concertada, organizada pelo Comitê Nacional Republicano, e ela incide sobre o voto antecipado, o voto por correspondência, regras de escrutínio eleitoral, presença de observadores. A litigância que está a ser movida também por parte de democratas incide essencialmente sobre aquilo que são alegadas dificuldades expostas ao registro e ao voto de determinados eleitores, sobretudo de minorias étnicas ou o eleitorado negro. Esta litigância é muito superior àquela que ocorreu no passado, tem a característica de ser ainda antes de serem conhecidos os resultados e de decorrer o próprio escrutínio. Isto, em certo sentido, é uma... É a litigância em relação ao voto antecipado? Há uma litigância também em relação ao voto antecipado que tem resultados. Por exemplo, quarta-feira, no caso da Pensilvânia, um tribunal já decretou que casos de votos por correspondência que estejam mal datados, não sei dizer o que é que significa, ou sem data, não sei o que significa dizer aqui o mal datados,
porque o mal-datado é o momento em que é carimbado ou é o momento em que é recebido. Há várias interpretações sobre isso. É o carimbo, como diz o Vasco, portanto que esses votos poderão ser anulados. O carimbo dos Correios. O carimbo dos Correios. Só que o carimbo dos Correios podem alegar que é posto depois de o voto já ter sido endereçado, ou seja, colocado na caixa. Por isso há pessoas que o vão colocar na caixa da sede do município e situações desse género. Portanto, estamos aqui numa litigância quase que fútil e de má fé, mas que é significativa. E que é significativa. Que é permanente nas eleições americanas. Mas está a aumentar. Trump, mas não é. Não, é permanente, está a aumentar e a aumentar muito. E isto pode ter o efeito, pode ter, não, em alguns casos vai ser absolutamente certo, sobretudo naquilo que são eleições com margens de diferença muito apertadas, que os resultados venham a demorar a ser conhecidos e que, em alguns casos, possam vir demorar muito tempo. Portanto, para além de casos de segundas voltas, como o da Geórgia, teremos ainda aquelas dúvidas sobre, e isto é mau para o próprio processo eleitoral. Depois há aquilo que é, como o Vasco estava a dizer, o que é próprio deste tipo de eleições intercaladas. O sistema americano é de difícil gestão precisamente porque a totalidade da Câmara de Representantes vai a votos de 2 em 2 anos. É como, o exemplo não será o mais feliz, mas era como se nós, em vez de termos eleições de 4 em 4 anos, tivéssemos eleições de 2 em 2 anos. E depois o Senado tem essa característica de, sensivelmente, 1/3 do Senado, que tem mandatos não de 2, mas de 6 anos, ir também a votos. Portanto, há uma renovação de pessoal político que, de facto, na prática não é bem assim, porque consegue-se manter uma certa continuidade partidária. 80% ganham reeleição. Mas há esse esquema de reeleição e há aqui também a novidade da guerra civil dentro do Partido Republicano. O Partido Democrata tem as suas guerras bem conhecidas e foram evidentes na dificuldade em que Biden teve para conseguir passar contra a margem, a ala mais à direita do partido, os seus grandes projetos de investimentos, sobretudo na área de infraestruturas, de combate a mudanças ambientais. Eles passaram com extrema dificuldade depois de longa negociação, sobretudo por oposição da direita, mas também da ala esquerda. No Partido Republicano é a questão do retorno de Trump. Trump investiu forte nestas eleições. Ele próprio afirmou que, a anunciar a sua, mais que esperada, candidatura à nomeação republicana, o fará depois daquilo que é uma grande vaga de triunfos republicanos nestas eleições intercalares e, sobretudo, que os seus candidatos, aqueles que ele apoiou, venham a ganhar. Não é seguro que eles venham a ganhar em grande escala, porque são candidatos excessivamente extremistas, mas é possível que uma parte, em muito lado, vão ganhar. Já vamos a Trump, mas e o que é que estes resultados, caso confirme esta vitória republicana, o que é que isto poderá significar para os 2 anos que restam da presidência de Joe Biden? Biden está morto politicamente, porque tão definitivo? Sim, porque se os republicanos controlarem a Câmara dos Representantes e o Senado, quer dizer, toda a agenda dele deixa de ser... O João estava a referir já às dificuldades que teve no seu próprio partido de aprovar os pacotes das infraestruturas e de combate às alterações climáticas. Isso agora será... É aquilo que os americanos chamam um lame duck, quer dizer, que na prática é um presidente que pouco pode fazer, porque não consegue a passagem da legislação pretendida. Mas eu acho que o problema de Biden vai muito para além disso, quer dizer, os resultados deste ato eleitoral, se confirmarem esta estrondosa vitória republicana, significa que Biden tem de começar a pensar sobre o seu futuro, porque haverá muitos democratas que seguramente irão contestá-lo daqui a 2 anos. E naquilo que nos diz respeito também diretamente, que é os sucessivos pacotes de apoio militar à Ucrânia que Biden tem conseguido aprovar? Boa pergunta. Em última análise não sabemos. Depende muito de quem ganhar, sobretudo no Senado, mas de uma forma geral será mais difícil, porque muitos dos republicanos têm algumas dúvidas sobre esta política, acham que Biden está a esticar demasiadamente a corda. Aliás, receio esse partilhado por um grupo da esquerda, cuja carta foi retirada a semana passada, mas de qualquer forma existe. Eu acho que o problema de Biden é durante quanto tempo é que pode continuar com este tipo de atuação na Ucrânia. Torna-se mais difícil. Outra coisa que me parece... Mas sendo esse apoio fundamental para a resistência ucraniana, o que é que isso pode
que influência pode ter? Que é preciso negociar, coisa que já deviam ter feito há algum tempo. Mas, Nuno, deixa-me só dizer mais uma coisa que eu também me parece que será importante. Com a maioria republicana, Biden tem outro problema, que é o início das investigações parlamentares ao seu comportamento e ao comportamento do seu filho, os negócios escuros, alegadamente. E, portanto, isto vão ser 2 anos muito difíceis para Biden na frente interna, o que também depois tornará a sua política externa muito mais imprevisível e muito mais difícil de gerir. E é preciso ver que, no caso que o Vasco estava a referir destes, se não, estas dúvidas que vão surgindo sobre o que fazer com a Ucrânia, é preciso ver que existe ainda um consenso, uma larga maioria mesmo, entre democratas e republicanos sobre este apoio financeiro, diplomático e militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas há de facto já estas fissuras que se fazem notar. E é precisamente por isso que a Casa Branca fez uma daquelas fugas organizadas de informação, dizendo que numa das últimas chamadas telefónicas, conversas entre Volodymyr Zelensky e Joe Biden, que este manifestou o seu desagrado pelo facto de, em vez do presidente ucraniano agradecer publicamente aquilo que é o auxílio americano, está sempre a pedir mais. Isto é bom, mas nós precisamos ainda de mais. E que, por isso mesmo, posteriormente à chamada telefónica e depois de expressa este desagrado por parte de Biden, que Zelensky fez uma série de comunicações e declarações públicas e outros membros do governo ucraniano no sentido de agradecerem o auxílio que é prestado pelos Estados Unidos. Mas é de facto é por isso que houve esta fuga de informação da Casa Branca. Mas é de facto um problema porque, conforme a guerra se vai prolongando, é preciso pensar em termos estratégicos, ou seja, esta guerra é sustentável até quando, qual é o seu objetivo, o que é que se negocia, o que é que não se negocia. E isso vai começar a surgir depois de se verem resultados do que é esta ofensiva em curso antes do inverno começar na Ucrânia e o que será depois durante o próprio inverno. Depende muito de como influem as coisas no terreno. Mas isto é algo que vai surgir como uma questão grave na debilitada presidência de Bush. Vai ser uma das questões... De Biden. De Biden. Vai ser uma das questões gloriosa graves. Não, Bush, por acaso veio Bush à cabeça porque é o exemplo ao contrário do que costuma acontecer nestas eleições. E porque estamos a falar de guerra. Porque George W. Bush foi um dos raríssimos casos que existem em que um presidente em exercício, a meio do seu primeiro mandato, conseguiu arrebatar aquilo que era a maioria democrata no Senado e alargar também a maioria na Câmara de Representantes, ou seja, ficou com uma maioria no Congresso. Os Estados Unidos tinham acabado de sofrer os atentados de 11 de setembro. Eram vitoriosos no Afeganistão. Sim, mas isto é um dos raríssimos exemplos, porque é muito raro. Clinton não conseguiu isso ainda antes da intervenção no Kosovo. Aumentou um pouco a votação, mas depois os republicanos mantiveram o domínio do Congresso e o único caso que existe até é o caso de Harry Truman durante outra guerra também, durante a Guerra da Coreia, em que ele evitou também que houvesse esse domínio da oposição republicana no Congresso. Mas a regra é sempre mau. A maior parte dos presidentes vê uma quebra dos seus partidos nestas eleições intermédias e é isso que vai acontecer neste caso. Neste caso é mais complicado porque há muita polarização e nesse sentido assemelha-se muito, de facto, às duas situações que acabaste de referir, tanto o problema de Truman com Taft, não é? E depois Clinton com Newt Gingrich, que também foi uma situação muito radicalizada. Mas eu gostaria de recordar uma coisa, se me é permitido, que é o seguinte, há 2 anos... Claro que sim. Há 2 anos, quando, no dia das eleições, eu ouvi muita gente nas televisões, nas rádios, nos jornais, a escreverem que o regresso de Biden era o regresso da decência e o mundo iria ser perfeito a partir desse momento. 2 anos depois é o que é. Mas há um regresso da decência. Não há um regresso da decência. A presidência de Biden, se há coisa que se caracteriza é a ausência do tipo de escândalos que foram useiros e vezeiros na administração Trump. Nós não temos nem escândalos com o Hunter Biden?
Não tens porque foram encobertos, não é? Se foram encobertos, estão muito bem encobertos e Pois estão bem tapados. Pois estão. É estranho que um partido republicano que tem gente tão empenhada, compreensivelmente, em derrubar e massacrar o presidente de 79 anos, não tenha ainda conseguido desenterrar esses escândalos, não é? Não, estão desenterrados, estão desenterrados. O computador do Hunter Biden não é um escândalo que foi completamente abafado. Há um caso, não tem sido abafado, tem sido muito falado e é o caso que também é Russian disinformation. O João Gil estava a referir aos casos durante a presidência. Não àqueles. O caso de Hunter Biden é anteriores à presidência. Hunter Biden. Mas esse é que é o problema. Se isto soubesse antes, Biden é o caso típico do filho eleito. de presidente, familiar de presidente ou familiar de senador que utiliza o contacto com o pai e o nome do pai e com conhecimento do pai, em meu entender, isso terá de ser provado. E é pior do que isso terá de ser provado 10%. Para fazer negócios que são extremamente dúbios, como os negócios que ele fez, por exemplo, e as participações que teve na Ucrânia. Isso é um facto claro e é precisamente isso que vai acontecer. Tinha 10%. Com a maioria na Câmara de Representantes, é óbvio que os republicanos vão avançar com uma comissão de inquérito contra Hunter Biden, que vai ocupar e que vai avacalhar, se quisermos usar uma expressão, a presidência de Biden. O meu ponto não era tanto esse, era esta ideia que houve em Portugal que Trump era uma coisa assim insuportável. Que também dizes tu. E que digo eu não, o comportamento dele é um comportamento impróprio, digamos. A partir daquela data o mundo seria perfeito com Joe Biden, que a meu ver vai ser avaliado como um dos piores presidentes dos Estados Unidos. Atenção que quando se diz que voltou a decência com Joe Biden, tem a ver com toda a forma até de comportamento formal, do tipo de linguagem que é utilizada, da maneira como se dirige aos seus adversários e aos seus apoiantes. Estás a esquecer do discurso em que ele chamou os semifascistas a toda a gente que discordava dele, no dia 1 de setembro? Não. Quer dizer, por amor da santa, João. Por amor da santa. Parece que tens um avanço na Casa Branca. Vasco, tu confundes duas coisas. Eu confundo tudo, aquilo claro. Que é o nível do discurso altamente polémico que existe em período eleitoral e nos Estados Unidos se vive em campanha eleitoral permanente, em que por vezes há excessos de linguagem. Biden já incorreu 1, 2 ou 3 vezes nesses excessos de linguagem aquilo que é um matraquear sistemático de insulto e de ofensa pessoal aos adversários que caracterizou e caracteriza Trump. Tem caracterizado esta Casa Branca nos últimos 2 anos. Não vale a pena sequer estar a tentar adiantar. Tem caracterizado esta Casa Branca nos últimos 2 anos? Pelo contrário, eu creio... Andas pouco atento. Então, não creio que seja assim tão desatento, mas creio que há um comportamento de decência no trato por parte da Casa Branca. Biden é um presidente totalmente diferente na cortesia, e do Departamento da Justiça e do FBI também. No trato em relação aos adversários e aos apoiantes, ao contrário de Trump, que ofendia tudo e todos e que é absolutamente megalómano. E não é só o estilo, é as posições, a atitude e a política. Estás contente também com a derrota do Bolsonaro por esse mesmo motivo, não é isso? O caso do Bolsonaro é bastante parecido com o caso de Trump. É o caso de um indivíduo que, até naquilo que é uma vitória política, ao fim e ao cabo, é profundamente indigno. É um indivíduo que deixa as brasas estarem ali a aquecer na tentativa até de vir a provocar um incêndio, quando acabou, ao fim e ao cabo, por ter um excepcional resultado político nestas eleições. És um rapaz muito sensível. Foram uma derrota essas coisas de estilo eu acho que são secundárias, mas pronto. Não são nada secundárias. É uma coisa que ter um indivíduo que utiliza uma linguagem, ora obscena, ora sistematicamente ofensiva, também estás descontente com o Netanyahu, não é? Já vi aqui um padrão. Já estou a ver um padrão. Há um padrão, sim, há um padrão. Há um padrão e vamos aproveitar de respeito e de decência na política que nem há uma série de políticos que, quer à esquerda, quer à direita, não o respeitam. Tipo Lula. O ladrão. Se estás a dizer que o Lula é um ladrão, a minha opinião sobre o Lula... Sim, porque eu acho que essas coisas são mais importantes do que a má educação política. A boa educação na política é um elemento absolutamente essencial para tu
promoveres e levares a cabo um diálogo político e tornares o confronto político em algo minimamente civilizado, de acordo com algumas regras. Quando tu estás sistematicamente a insultar e a denegrir o adversário, tu estás a fazer dele, ou querer fazer dele, ou a tender a fazer dele, um inimigo, conheço um político possível de destruir, de destroçar e de excomungar até da nossa comunidade. Eu conheço um político nacional que é muito bem educado, está sempre a rir, sempre bem disposto e é um desastre politicamente. Portanto, essas coisas... mais do que um até. Pois, de facto, tens toda a razão. O que eu te estou a dizer é que eu acho que essas coisas da correção, a meu ver, que seria muita gente que discorda comigo, começando por ti, obviamente, mas essas coisas que são comuns, digamos, a Trump, a Bolsonaro, a Netanyahu, não são tão relevantes como aquilo que eles fazem. Quer dizer, e o problema é que a gente só foca, digamos, a má educação. A correção do trato, digamos assim. Sim, ok, tudo bem. Tu tens outro grande político que é muito bem educado, muito correto, é o Justin Trudeau, que suspendeu as liberdades. Quer dizer, eu jamais votaria no Trudeau por causa daquilo que ele faz, não é da forma como ele a faz. É só isso. Eu acho que valoriza isso. O que eu estou a dizer é que vou aproveitar a correção agora aqui, do trato e do comportamento é um elemento essencial na política. Ponto. É só vou aproveitar aqui esta transição para falar em Israel, que foi a votos pela 5ª vez em 4 anos. E na altura em que estamos a gravar, as sondagens indicavam o regresso ao poder de Benjamin Netanyahu e do seu bloco de direita liderado pelo Likud. I'm very taken aback this evening. It's an amazing success that we've had. Apesar de todas as polémicas e dos escândalos, voltando à discussão que estávamos aqui a ter, em que Netanyahu está a ser julgado por abuso de poder, corrupção e favorecimento, ele volta, alegadamente, está a ser julgado ainda não está provado e comprovado. Como é que se explica, apesar de tudo isto, este regresso dele, eventual regresso dele ao poder? Já lá vamos, mas vamos lá ver. O julgamento do Bibi Netanyahu é um pouco como a justiça brasileira e a forma como o Partido Democrata tem instrumentalizado a justiça. Quer dizer, o problema das democracias não é a correção e as maneiras dos políticos, é a forma como a justiça está a ser instrumentalizada, e temos aqui 3 casos disso. Bom, mas de qualquer forma, para responder à pergunta, porquê? Netanyahu, desde logo, é um excelente político e muito mais pragmático do que aquilo que se pensa. Nós, na Europa, em Portugal, sobretudo, temos a ideia que se trata de um ideólogo, um tipo inflexível, um extremista, e não é nada o caso. Quer dizer, aliás, estas eleições provam que Netanyahu, naquele quadro político, e Israel nos últimos 20 anos fez uma grande viragem à direita, não é? Portanto, há um grande consenso, digamos assim, hoje sobre um conjunto de questões, mas há uma figura que domina a política israelita há quase 20 anos que não é consensual e, portanto, as últimas 5 eleições são eleições em volta da figura de Netanyahu. Há 1/3 dos israelitas que gosta dele, do Likud, que votam no Likud, e depois os aliados, e há parte do país que não gosta dele. O último governo tinha uma coisa em comum, que era uma coligação que ia da extrema-esquerda à extrema-direita. Coligação anti-Netanyahu. Anti-Netanyahu. Portanto, desta vez, o que é que o eleitor israelita disse? Escolheu Netanyahu, isso parece-me relativamente claro. Mas ao seu lado ele tem também, que será um dos grandes vencedores desta eleição, um líder extremista, em Itamar Ben-Gvir. Ora, aí temos o caso de um ordinarão na política. É um indivíduo cujo trato é um trato sistematicamente ofensivo, racista. Aqui temos um político que é qualificável, sem qualquer margem para dúvidas, como um racista de extrema-direita, de uma extrema-direita de messianismo religioso judaico. Sem tirar nem pôr, é um fascista religioso judaico. Este indivíduo
tem uma longa história de... O Vasco poderá discordar. Não vejo muito como possa discordar. Não só as ideias dele em relação à exclusão dos próprios árabes israelitas, apesar de em período eleitoral ele atenuar um pouco esse tipo de declarações, são no sentido em que eles não fazem parte daquilo que é a verdadeira comunidade do Estado de Israel, que é um Estado visceralmente hebraico, como ele defende a ampliação e a anexação de todos os colonatos existentes por parte dos judeus na Cisjordânia, como também é uma opção legítima neste caso, mas é a opção mais extremista em termos israelitas, apesar de justificável por outros motivos, de que a solução dos dois Estados não é viável, que é aquilo que é defendido por Netanyahu, como o seu oportunismo é absolutamente evidente nestas eleições, porque aquilo que o seu partido, e é preciso vermos que é a primeira vez que esta extrema-direita tem uma votação tão forte nas eleições israelitas. É porque ele, por exemplo, era oriundo do antigo movimento Kash de Meir Kayan, nos anos 90, que era conhecido até pelas suas, não só pelo seu extremismo, mas pelo recurso a práticas terroristas, e que acabou por ser assassinado por outros extremistas, neste caso árabes, em Nova Iorque. O líder foi assassinado, porque o terrorismo nestas regiões funciona basicamente dos dois lados e tem por efeito não só exterminar o adversário, como ainda intimidá-lo e obstar a que possa ter determinado tipo de alternativas políticas. Mas a subida imensa que tem nestas eleições, isto é o facto mais relevante, tem a ver também com não só o facto de Benjamin Netanyahu, em mais uma brilhante manobra política, não é por acaso que o chamam de mágico na política israelita, por com toda a razão, o homem já conseguiu negociar todo o tipo possível de coligações. Nesta conta com o apoio da extrema-direita, que se propõe fazer alterações legislativas, precisamente para evitar aquilo que o Vasco chama a manipulação judicial e para pôr termo àquilo que são os processos por fraude, corrupção e abuso de confiança de que Benjamin Netanyahu se defende, naquilo que é já um longo processo judicial e que vai continuar. Não é só a caixa de charutos, é a caixa de charutos e os compromissos de apoio político por parte de empresário da comunicação social. Não vamos agora estar aqui a entrar naquilo que é a minúcia de processos judiciais, que há uma altura em que nos perdemos completamente nisso. A semelhança com Portugal é óbvia, mas este é o fulcro da questão. Só que agora Benjamin Netanyahu não veio só defender posições, aquilo que já são as suas conhecidas posições políticas, como a oposição à solução dos dois Estados, e sabemos que está tudo estancado do lado palestiniano. Mahmoud Abbas nem eleições tem, como é óbvio, não é? E por lá está, e lá ficará. Desculpa interromper, duas questões, Vasco. Concordas com esta visão do João de Itamar Ben-Gvir? E uma segunda questão, que é a ausência da discussão sobre um futuro Estado palestiniano destas eleições, como habitualmente. A segunda questão é mais fácil. Não há discussão sobre o Estado palestiniano porque a opinião pública israelita acha que já não há discussão possível. E desculpa, está em guerra, quer dizer, na Cisjordânia os combates são sistemáticos. Não é? Há actos terroristas palestinianos nas últimas semanas. É um estado de guerra, latente. Ok, não sei se será bem um estado de guerra, mas uma coisa é certa. Eu há pouco disse que nos últimos 20 anos a opinião pública mudou muito. E mudou no sentido da direita, no sentido mais nacionalista, em grande medida, justamente porque acreditam que não há solução já possível com os palestinianos, não é? Como disseste há pouco, Mahmoud Abbas, há 15 anos que não faz eleições. Ele agora disse que ia realizá-las, mas quer dizer, as últimas foram em 2006. Foi há 15 anos, já. Quer dizer, e Abbas é o menos mau, porque do outro lado estão os malucos do Hamas. E, portanto, quer dizer, isto é... O Hamas não são malucos, têm uma estratégia muito bem definida, não é? Não são completamente varridos. Não são varridos, seguem uma estratégia terrorista e assistencial. Não são fundamentalistas islâmicos, quer dizer... Exatamente. Okay, isso é diferente de ser maluco. Maluco é o indivíduo que atacou o marido são bons rapazes, peace and love, São Francisco. Okay. Esse é um maluco, ou seja, é uma pessoa que sofre graves distúrbios mentais. Aqui temos gente que tem uma ideologia extremista, terrorista, estás tão politicamente correto, estás tão chato hoje. Não é correto, é tentar ser preciso na utilização dos termos. Mas desenvolve o teu raciocínio, com o qual, aliás, concordo. Não me deixas?
Pronto, já fica bem. Não, mas quer dizer, tem havido esta mudança da opinião pública israelita e, portanto, acho que essa é que é a questão, não é saber se Ben-Gvir é um fascista. Quer dizer, o que eu acho que ele representa é um endurecimento da opinião pública. Acho que representa uma corrente de opinião que está a ganhar expressão em Israel sobre a natureza do Estado e o papel, aliás, do Estado, mas diz muito também sobre as mudanças da correlação de forças entre os partidos mais laicos, não é? Que tiveram um resultado desastroso, o Labour, o antigo partido dominante, mas estas mudanças, quer dizer, vamos lá ver, só para as pessoas entenderem, Israel foi dominado desde a independência de 48 até 77, se a memória não me falha, pelos trabalhistas, não é? Portanto, social-democracia, estas coisas todas, etc. Bom, a partir de 77, Israel viveu muitas mudanças. Uma foi a primeira vitória do Likud. O Likud, pela mão de Menachem Begin, não é? O Likud, na altura, trouxe para a política e para a sociedade os judeus que eram na prática judeus de segunda classe em Israel, não é? Os judeus oriundos do sul da Europa, de Marrocos, do Iraque, que eram no fundo dominados pelos judeus oriundos, o Ashkenazi, os oriundos da Europa Central. Da Europa Central. Portanto, foi uma revolução política, mas foi uma revolução também social. E à medida que essa gente, depois reforçado pelos etíopes e os russos, cerca de 1 milhão de russos, não é? Tem alterado a composição da sociedade israelita, e a forma como Israel se transformou de um país essencialmente coletivista, agrícola, num país de startups, não é? Muito desenvolvido. Bom, o que tem vindo a acontecer é que tem havido este endurecimento, quer dizer, o Israel de hoje já não tem nada a ver com o Israel que muita gente ainda imagina dos kibbutzim e não sei quantos. Mas é uma coisa muito interessante, é que isto colide com aquilo que é a democracia e a estratégia diplomática do próprio Estado israelita. Possivelmente. Porque, por exemplo, acabou de ser firmado um acordo, que é o primeiro do género, entre Israel e o Líbano para a delimitação das fronteiras marítimas. Não se trata de um reconhecimento mútuo, para explorar o gás, mas trata-se da exploração do gás, que todos sabemos a importância que tem. Há grandes reservas de gás no Mediterrâneo Oriental a disputar e a partilhar entre israelitas, libaneses, cipriotas, turcos, gregos, com grande cumplicidade diplomática. É possível que isto não sobreviva a um governo de Benjamin Netanyahu. Depois há aquilo que foi a abertura às monarquias sauditas do Golfo com reconhecimento diplomático entre as partes, aquilo que é apresentado como um dos grandes triunfos diplomáticos da administração Trump, dos acordos de Abraão. Também haverá grande dificuldade se a retórica da extrema-direita vier a contaminar em excesso aquilo que é a atividade política de Benjamin Netanyahu, que isto venha a prosperar. E depois há a grande questão do Irão, onde há certo consenso em Israel e que poderá levar a mudanças na política israelita em termos de política externa, porque há aqui o fator, como o Vasco estava a recordar, há a entrada dos imigrantes que vieram da antiga União Soviética, na maioria russos, mas também muitos vindos da Ucrânia, da Bielorrússia, dos Estados da Ásia Central. E isso inibe até também a relação que Israel tem com a Rússia, com a Ucrânia e a sua posição na presente guerra, que tenta, na medida do possível, manter uma certa equidistância. Isso pode vir a mudar também, até porque o Irão entrou nesta guerra com os fornecimentos de mísseis. E o acordo sobre a contenção do projeto militar nuclear iraniano não vai a lado nenhum, e Netanyahu é um dos que, e não está sozinho nisso, que defende que, em último caso, será necessário atacar mesmo e desencadear uma guerra contra o Irão. Portanto, queres acrescentar alguma coisa a isto, Vasco, só para terminar? Não. Não, sobre a política externa não, sobre a política interna israelita, sim. Porque eu acho, quer dizer, muito isto que o João está a dizer pode acontecer ou não consoante a configuração do governo e, sobretudo, naquele sistema é muito importante quem detém a pasta da defesa e dos negócios estrangeiros, e a gente não sabe ainda, porque não sabemos a configuração, porque estamos aqui, enfim, a trabalhar com os resultados como nós os conhecemos.
Mas em Israel, normalmente, um governo demora 2, 3 meses, às vezes mais até a negociar. Ligação muito complicada. Muito complicada, porque envolve muitos partidos. O que significa que Netanyahu tem aqui uma possibilidade de trabalhar com estes nacionalistas, o tal Ben Gvir que estamos a falar, mas há também uma possibilidade de um governo outro, que não inclua a extrema-direita. Eu acho que isto vai ser o assunto dos próximos dias, das próximas semanas. Quer dizer, há muita resistência por parte dos partidos laicos, mas também por parte dos moderados de direita, digamos assim. E Netanyahu, mais uma vez, é um pragmático, não é nada um radical que muitas vezes se diz. E eu estou convencido que a preferência do próprio Netanyahu, aliás, para evitar algumas destas dificuldades em política de defesa e política externa, seria um governo com o Benny Gantz, por exemplo, que parece, atendendo aos resultados, parece pouco provável. Mas também sabemos outra coisa, que o presidente Herzog prefere uma solução de unidade nacional. Um governo que na prática seria o Netanyahu, o Lapid e eventualmente o Gantz. Mas o Lapid, que é o atual primeiro-ministro, basicamente fez a sua carreira política a dizer mal de Netanyahu. Portanto, há aqui obstáculos. Mas eu acho que a solução mais natural, atendendo aos resultados, é um bloco de direita, onde esta direita nacionalista tem um poder significativo, mas eu também não excluiria, para evitar justamente essa radicalização, que houvesse um governo de união nacional. Só que o problema é que a extrema-direita teve um resultado excessivamente alto, indesesperadamente alto, mesmo para os próprios israelitas, e portanto quer mesmo uma parte do bolo. Vamos aguardar. Vamos deixar passar às sugestões? A minha sugestão relacionada com isto há várias biografias do Netanyahu, inclusivamente o próprio acabou de escrever um livro que eu confesso que ainda não li, mas acabou de escrever um livro, uma autobiografia. Mas esse não posso recomendar, porque deve ser interessante, porque eu acho Netanyahu muito interessante como político. Mas esse não li, portanto não posso recomendar, mas há uma coisa que foi publicada há uns anos atrás, 3, 4, 5 anos, que se chama Bibi, a vida e os tempos turbulentos de Benjamin Netanyahu, cujo autor é o Anshel Pfeffer, P-F-E-F-F-E-R. É uma biografia muito interessante, escrita por um jornalista israelita, que demonstra de facto, quer dizer, esta grande qualidade de Netanyahu. O Netanyahu é hoje o primeiro-ministro que mais tempo foi primeiro-ministro num sistema onde os primeiros-ministros não duram muito tempo e, portanto, ele é de facto, do ponto de vista político, técnico, é um sobrevivente, mas de facto fascinante. João? Eu recomendava um grande ensaio, grande porque são praticamente 600 páginas, de um historiador português especialista na área dos descobrimentos, da expansão ultramarina, que se chama Portugal, uma identidade. É de João Paulo Oliveira e Costa, sai este mês pela Temas e Debates, e as teses que a Oliveira e Costa apresenta vão certamente gerar alguma polémica e discussão. Uma das ideias fortes do livro, que trata exatamente no longo termo naquilo que fez a nação portuguesa e o sentimento de consciência nacional, é de que Portugal é um país que sempre esteve integrado na Europa. É um mito, é um erro pensar que Portugal foi um Estado e uma nação, um Estado-nação, para sermos mais precisos, de costas viradas pela Europa. Pelo contrário, Oliveira e Costa, João Paulo Oliveira e Costa, carregam uma série de elementos para demonstrar que Portugal, como Estado-nação periférico, sempre integrou aquilo que foi a cristandade ocidental, que a determinado momento, com a sua expansão ultramarina, fez parte de uma plataforma de intercâmbio entre Oriente, Ocidente e Américas, que lhe proporcionou um momento único, e que a ideia de atraso comparativo com países europeus que se desenvolveram a partir da Revolução Industrial não nos deve iludir para pensar que Portugal foi sempre um país de costas viradas para a Europa, e que há uma grande continuidade. Há uma continuidade no projeto ultramarino, que é algo que une diversos regimes, desde a independência do Brasil, da Revolução Eleitoral, no início do século XIX, a partir de 1820 até 1975, e aí sim há a grande ruptura. E que estamos agora a atravessar aquilo que é uma mutação, uma grande mudança
mudança étnica em Portugal. E ele apresenta a étnica em Portugal com a incorporação de uma série de comunidades que não tinham presença em Portugal, não tinham presença sequer numérica. Ele apresenta vários exemplos que alguns são muito fáceis de lembrar para nós. Se virmos aqueles filmes do Estado Novo, aqueles filmes clássicos que as televisões passam sempre, como O Pai Tirano ou O Pátio das Cantigas, nunca se encontra um negro. Ora, a comunidade, nem um chinês, essa comunidade que foi grande em determinado período, foi-se integrando naquilo que era a massa étnica dos habitantes de Portugal e como que desapareceu. Ele dá também o exemplo de um filme clássico, Os Verdes Anos, que retrata a Lisboa dos anos 60, outra vez, não há um negro. E, no entanto, já nesses anos 60 tinha começado uma pequena imigração de comunidades negras, sobretudo de Cabo Verde, para trabalharem em Portugal. E essa depois foi acelerando e depois tivemos o efeito de escolarização e tudo mais. E isso está a mudar muito. E, no entanto, há um exemplo, é o último que eu quero que ele recorda, que é o caso da seleção dos magriços. A seleção dos magriços, para nós portugueses, isto parecia algo de perfeitamente trivial, era comandada por o Sr. Coluna, um negro de Moçambique. O grande estrela da seleção era outro negro, um negro de Moçambique. Ora, Eusébio, todos os outros, os grandes 5 negros da seleção, eram estrelas naturais para os portugueses. Desde os anos 40 que os jogadores das colónias vinham jogar para os clubes do continente, basta toda a gente ainda se lembra daquilo que foi a polémica da transferência de Eusébio do Sporting para o Benfica, vindo lá do Lourenço Marques e por aí fora. O roubo, como dirão os sportinguistas, e aquilo fez escândalo na Europa. Hoje em dia, as seleções multiétnicas são uma novidade. Por último, há a história dos brandos costumes. Ele retoma uma frase de Mário Soares para explicar que, de certo modo, não é errado dizer que Portugal é um país de brandos costumes no continente. Tem a ver com a neutralidade, não estarmos em guerras civis há mais de um século. Recomendo vivamente, portanto, este longo ensaio de Portugal na História, uma identidade, de João Paulo Oliveira e Costa, edição da Temas e Debates. Muito bem, este foi o Conselho de Segurança desta semana. Nas bancas também pode encontrar a edição mais recente da Sábado. Como habitualmente pode ouvir-nos no site da Sábado e nas plataformas habituais da Google Podcasts, Apple Podcasts e Spotify. Até para a semana. Conselho de Segurança.